Um abraço, torcedor. Começa aqui na Rede Real o programa Desembola. E hoje, começando aqui, falando de Barbacena e toda a região, muita notícia para você. Aí, anunciando aí os principais eventos, principalmente no futebol, aqui em Barbacena e região. O Master 40 já foi definido, vamos ter 12 equipes. Vão participar o Social de São João del Rei, o Ibertioga, CFC, o Fama de Barbacena, o América de Antônio Carlos, América de Barbacena, Andaraí, Industrial, Capela Nova, Ipanema, Olympique e Carandaí. A forma da disputa será, nesta primeira fase, as equipes vão jogar entre si e depois vão classificar 8 equipes. O juvenil também já tem 8 equipes confirmadas. Na próxima terça-feira, na Liga de Esportes Barbacena, será aí definido o campeonato juvenil. Vamos ter categoria de base e também na terça-feira vai definir o campeonato amador. A quarta Copa Verão lá no Galego, tá sensacional. E a segunda rodada vai ser domingo às 9 horas, Boa Esperança e Goiás, às 11 horas TRB e Galego, às 13 horas Niterói e Mercenário e fechando às 15 horas Japão e São Camilo. O campeonato vaziano, promoção da Liga de Esportes Barbacena, já tem o seu início para dia 26, agora de janeiro, e vão ter 20 equipes que vão participar deste super campeonato. Vai ser dividido em 4 chaves e as equipes vão ser as seguintes. A chave A vai ter Boa Vontade, Mostequeiro, Barcelona e Kojak. E na chave B vamos ter aí o Minas, 9 de Março, Sapefuk, Ponte Preta e Ozanam. Na chave C, Industrial, Verona, Inter do Valentim Prenace, Guanabara e Internacional. Na chave D, Vila Real, Pinheiro, Arsenal, Azulão e Nacional. Vamos ter a primeira rodada já marcada. A primeira rodada, dia 26, Boa Vontade e Mosqueteiros e Barcelona e Nacional. E a chave B, Minas e 9 de Março, Sapefuk e Ponte Preta. E a chave C, vamos ter Industrial e Verona, o Inter do Valentim Prenace e Guanabara. O Master 50 também já confirmaram aí algumas equipes. O Vila, o América, o Olympique, Ipanema e Benfica, o Andaraí e também a equipe do Industrial. Outro futebol que vai aí nesse início de ano em Barbacena é a Copa Barbacena de Futebol. Já estão confirmados aí 10 equipes, a chave A, o Ipiranga, Aliança, Casa Verde, Olaria e Ajax. A chave B, o Real Sapé, Renovação, Mamonas, Minas, IFA e União. Também participando na chave A equipe do Novo Horizonte. Então tá aí, torcedor, as principais competições de futebol este ano, começando em janeiro, já devido aí à Copa do Mundo. Vamos ter que antecipar. Então vem aí o Campeonato Amador, então tem muitas novidades e também na segunda-feira vamos falar o calendário do futebol, do esporte especializado em Barbacena também, que vai ter uma grande programação. Então tá aí as principais notícias de Barbacena e região. Um abraço. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Fibra ótica. A revolução na transmissão de dados, voz e imagem. A City10 tem a melhor tecnologia à prova de futuro para você navegar na internet com altíssima estabilidade, na conexão e suporte técnico avançado, com qualidade de instalação e atendimento. É 100% de cobertura de fibra ótica em Barbacena e São João del Rei.
Mais segurança através do monitoramento de câmeras por IP. Qualidade e desempenho para as atividades online de sua empresa. Chamadas telefônicas de custo baixíssimo. City10. Há mais de 20 anos inovando em tecnologia. Liga você ao mundo. City10. Sua solução em telecomunicações. Voltamos a apresentar 10 em bola e agora vamos saber das principais notícias dos principais clubes brasileiros. Aí vem Renato Augusto. Um abraço, Renato. Um abraço, Beto. Um abraço, amigo da Rede Real. Esse final de semana agora o futebol começa para valer no Brasil, né? E começando a falar pelo Campeonato Paulista, um dos mais importantes, o mais importante, na minha opinião, do Brasil, o Palmeiras enfrentando o Linense no Pacaembu. O jogo vai ser no sábado, às 17 horas. O Palmeiras que vem aí, voltou para a elite do futebol brasileiro, mas no Campeonato Paulista sempre é forte, sempre é um dos candidatos. O Santos pega o 15 de Piracicaba também no sábado na Vila Belmiro, só que esse jogo é às 19h30. O Corinthians, como eu disse no programa passado, enfrenta a Portuguesa no Canindé. O Corinthians já começou pegando um adversário forte, né? Porque a Portuguesa é clássico em São Paulo, né? E o São Paulo pegando o Bragantino também às 17 horas no domingo. Campeonato Paulista que, como eu disse, é o mais importante, na minha opinião. Sem sombra de dúvida, desse campeonato possivelmente sempre sai um candidato forte ao título do Campeonato Brasileiro e aí, com todo o seu charme, o Campeonato Paulista. Chegando agora no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro também, o Campeonato Carioca, aquela ordem, né? Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, depois o Campeonato Mineiro. É o que os especialistas falam. O Vasco enfrentando o Boa Vista no sábado em São Januário, o Vasco estreando contra o Boa Vista. O Vasco esse ano tem um ano difícil, né? Devido à sua queda para a Série B. O Fluminense enfrentando o Madureira também no sábado. Aliás, por falar em Fluminense, o nosso amigo Roberto, que até teve aí na Copa Beto Santos, que nós mostramos aqui na segunda-feira, me ligou aí, tá revoltado, porque o pessoal da bancada aqui falou que o torcedor do Fluminense deveria ter, vergonha de torcer pro Fluminense. Olha, eu quero dizer o seguinte, o Fluminense, essa disputa que tá STJD, o Fluminense nessa história toda caiu. No passado sim, teve virada de mesa, mas dessa vez o Fluminense está isento. Pelo menos a torcida. Vamos ver como é que vai procurar, porque tem tantas ações na justiça, por um lado, por outro, e a justiça comum, a justiça desportiva. A CBF vai ter muita dor de cabeça para montar o Campeonato Brasileiro esse ano. Sei lá como é que vai ser. Não pode ter 24 times. Será que vai ter uma virada de mesa? Vamos ver como é que vai ser aí. Mas realmente o Fluminense dessa vez está, pelo menos mais ou menos, isento, porque quem teve problema foi a Portuguesa e cumpriu-se a lei do STJD. Mas a justiça comum, o Estatuto do Torcedor, diz o contrário, que o Fluminense não poderia ser salvo dessa maneira. Vamos ver como é que vai ser assim. Está registrado aqui, Roberto, você que me ligou pedindo aí, realmente o torcedor do Fluminense dessa história não tem nada. Vamos ver como é que vai ser a reação do time aí nos campeonatos que vai disputar. O Flamengo enfrentando o Audax e o Botafogo enfrentando o Resende. Esses são os principais jogos aí do Campeonato Carioca. Chegando aqui em Minas Gerais, o Cruzeiro recebeu uma proposta de 32 milhões de reais pelo Everton Ribeiro e o diretoria não quis nem ouvir. Falou que ele não sai de jeito nenhum. E o Neilton praticamente, ainda não está oficializado, mas já está fechado, pelo menos verbalmente, com o Cruzeiro. Esse sim é um reforço, é a nova joia do Santos, que o Santos deixou sair, veio para o Cruzeiro, que possa fazer muito sucesso no Cruzeiro. Vamos esperar os próximos capítulos para oficializar a sua contratação. Já está garantido, mas ainda não foi oficializado. Chegando no Galo, o Galo que mudou de fornecedora de material esportivo, saiu uma, entrou a outra, e esse acordo novo prevê para o Atlético aí nada mais, nada menos do que 15 milhões de reais por ano nessa nova parceria. É uma bela grana, né? Gilberto Silva pode estar indo embora e voltando para a sua origem. Deve estar indo para o América. O Atlético não tem interesse, pelo menos é o que diz, em renovar o seu contrato. Ele pode estar indo aí para o América. E o atacante André, que está de volta ao Atlético, diz que, a frase dele, devo, não nego. Promete aí um futebol melhor para que possa encantar aí a torcida do Galo, que tanto... como toda a torcida gosta de gol, mas o André ficou devendo na sua última passagem. Para encerrar, falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Cruzeiro. O Cruzeirinho foi eliminado, infelizmente, perdeu. O Atlético segue vivo na competição. E vou passar rapidamente os jogos das oitavas de final. É o Ferroviária contra o Fluminense do Rio,
o Internacional contra o São Carlos, o Flamengo e o Corinthians, clássico já nas oitavas, Paraná Clube contra o América, sim, o América de Minas está lá ainda, o Tubarão da Serra contra o Audax de São Paulo, o Grêmio Osasco contra o Santos, São Paulo contra o Brasília e o Flamengo de São Paulo pegando o Atlético. Foi uma pena a eliminação do Cruzeiro, a base do Cruzeiro não conseguiu aí seguir na Copinha. O Atlético segue firme e o Atlético e a América representando Minas Gerais aí na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Grande abraço, até o próximo programa. Antônio Carlos. Por onde o trem passa há mais de um século, é uma das 12 cidades da microrregião de Barbacena. Ganhou esse nome em 1948, quando foi emancipada. A cidade, a 17 quilômetros ao sul de Barbacena, tem quase 12 mil habitantes. Antônio Carlos é uma cidade típica do interior mineiro. Tranquila, de muito pouco movimento. É onde o povo, ainda que pontual, segue lentamente pelas ruas. É onde o ali é lá. Antônio Carlos é uma cidade onde as crianças saem de casa e vão soltar pipa sem hora para voltar. Pipas que colorem o céu e fazem acrobacias nas nuvens. É onde as pessoas param na rua para conversar e deixar o papo em dia. O trem atravessa Antônio Carlos desde 1880, quando foi inaugurada a estação de sítio, marco zero da estrada de ferro Dom Pedro II. Ainda hoje, Antônio Carlos tem aquela estação, com uma Maria Fumaça em exposição. A cidade cresceu em torno da estação e o trem, que hoje leva apenas carga, ainda corta o mesmo caminho, só não para mais e logo se despede. Voltamos a apresentar aqui na Rede Real 10 em Bola e novamente a bancada do Galo e do Cruzeiro. Do Cruzeiro, Bruno Simões, e do Atlético, o Juninho Doente. Começando aí, Juninho Doente. Um abraço, Juninho. Uma boa noite a todos da Rede Real. Um abraço, Beto. E agora vamos chamar então o Bruno Simões, né, que vai cumprimentar. Vai ter aí a sua participação aqui no 10 em Bola. Uma boa noite, Beto. Boa noite, Juninho. Um prazer novamente estar aqui. E o Bruno, né, hoje está cansado. Ontem teve festa, hein, Juninho? Ontem teve festa. Aí mais um aniversário do Bruno. E parabéns aqui do 10 em Bola, né, que isso possa todo acontecer muitos anos. É isso aí mesmo. Parabéns, Bruno. Mais uma primavera. E tá aí, trouxe até a água da biquinha ali, ó. Tá ali no copinho dele que ele trouxe, uns trem mirabolante ali. Isso aí é pra comemorar a copinha. Aquele ali, ó, não é copão, não, é copinha. O quê, copinha? O que aconteceu? Você já viu raposa voar, Beto? Já. Já? Voou ontem na copinha. Estamos aí, ó, raposa voadora. Não, mas você ficou sabendo que choveu granizo? Não, mas choveu, eu acho que deu, não foi Audax, não, foi Antrax que deu lá, ué. Nos jogadores, deu pane elétrica com a chuva de pedra. Então tá aí. Ô Bruno, o que aconteceu lá na copinha? Os atleticanos estão preocupados demais, né? A nossa preocupação é outra. Realmente você vai ver raposa voar no final do ano e no Mundial. Aí você vai ficar feliz, né? Você vai ver voar. E realmente eu agradeço a vocês pelo aniversário de ontem. Agradeço aos meus sobrinhos, o Marco Antônio e a Giovana, que me presentearam ontem aqui um chaveiro do Cruzeiro, uma caneca aqui para trazer a água aqui para o nosso programa, com muita alegria. E, sem dúvida nenhuma, o que vale é o que nós vamos fazer esse ano em todos os campeonatos que nós vamos participar. Fica tranquilo, Juninho, que você vai ter muito a comemorar junto conosco nos diversos bares que hoje nós temos por Barbacena aí,
né, representando o Cruzeiro. Você vai poder comemorar muitas vezes esse ano. Eu quero falar ainda do assunto da premiação do melhor do mundo, né? Aqui, nós, tanto o Bruno e o Juninho deu a sua opinião e foi aí o Cristiano Ronaldo, aí o eleito melhor jogador do mundo. Beto, como a gente tinha comentado no último programa, isso aí não tinha surpresa. Dessa vez estava tudo certo para o Cristiano Ronaldo. Matou a pau nos campeonatos que participou, fazendo jogadas fenomenais, e é um excelente jogador, né? O Lionel Messi disputava com ele sempre, e sempre um dominava um pouquinho mais que o outro, mas agora está tudo nos conformes, foi dessa vez, acertou para Cristiano Ronaldo. E a outra homenagem também, né, Beto, que a gente não pode esquecer, da bola de ouro para o Rei Pelé, que foi homenageada. Foi emocionante, né? Foi emocionante. É um jogador de esplêndida categoria. Você vê que o Pelé nunca foi envolvido em escândalo nenhum. Um jogador excepcional que deixou muitas marcas para o futebol brasileiro. Né? É um rei. Eu acho que foi justo. Essa homenagem ao Pelé foi até emocionante, né? Agora o destaque também foi a Fernanda Lima, né, na apresentação, né? Dando um show, né, na sua apresentação. Sem dúvida, os brasileiros brilharam, né? O Pelé, como o segundo melhor jogador de todos os tempos, né? Sem dúvida nenhuma, brilhou, né? E por que o segundo melhor? Porque, de acordo com o próprio Pelé, o maior jogador de todos os tempos se chama Dondinho. Que é o, né? que é o pai dele. Então, eu vi uma entrevista e, com respeito ao Pelé que nós temos, pelo grande nome que foi, eu acredito no Pelé que o Dondinho foi melhor jogador do que ele. Mas, sem dúvida nenhuma, o Pelé foi o maior do mundo. Não tem como comparar com ninguém. Eu brinco que a Coca-Cola fez até uma propaganda muito boa alguns anos atrás, comparando o Maradona com o Birubiru. Né? Essa é boa. Então, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem pelo menos à frente do Maradona. No Brasil tem pelo menos 37 jogadores na frente do Maradona. Ô, Bruno, inclusive, você vai ver, o Maradona é capaz de questionar essa premiação pro Pelé. Vai questionar, mas não adianta, porque realmente o Pelé sempre foi um exemplo em campo e um exemplo fora de campo. Para mim, o Maradona acabou na Copa de 82, você deve lembrar bem, quando ele deu um pontapé no Batista, foi expulso. Depois, na Copa de 90, se eu não me engano, foi mandado para casa mais cedo por causa de problema com doping. Então, realmente não tem comparação. Se for comparar, a gente lembrar bem, quantos jogadores brasileiros estão na frente? O Tomazinho, Zizinho, o Mestre Ziza, né, que foi do Flamengo, o maior jogador depois do Zico, depois do Flamengo. O Heleno de Freitas, né? Heleno de Freitas, tantos jogadores, o Fenômeno, né? Até o próprio jogador do time de vocês teria sido muito maior do que o Maradona, o próprio Reinaldo, né? Se não fosse a quebradeira, a forma como ele chegou, o problema físico. Então, quer dizer, não tem comparação, não dá para comparar. Nós podemos comparar o Pelé com Garrincha, com o Zizinho, com outras pessoas, mas simplesmente com o Maradona não tem como comparar. Ô Bruno, um assunto, né, que está, ontem surgiu, né, pode ter aí 22 equipes no Campeonato Brasileiro, você viu? Eu acho isso, cada vez o negócio está... Ontem o Fluminense voltou, né, ganhou na Justiça. Isso é outro absurdo, né? A sugestão, inclusive, é de um jurista brasileiro, o Ives Ganda, sugerindo isso para que não inviabilize o campeonato. Então, você aumenta o número de participantes, acaba a confusão, acaba a briga, mas eu acho que isso vai virar uma briga maior ainda, mais confusão, outros vão querer também entrar, então é complicado. Tem que ser convite, infelizmente o Fluminense caiu, nós já temos o caso de 2010 que nem foi julgado, que o Fluminense também escalou pessoas, um jogador que não podia ter escalado, o Fluminense tinha que ter perdido ponto, o campeão seria outro, seria inclusive o Cruzeiro o campeão, não aconteceu nada, todo mundo ficou calado, porque esse ano, novamente para beneficiar o Fluminense, novamente o Fluminense é beneficiado, então não tem nossos 20, a Portuguesa no seu lugar de direito e acabou, tem que ser por aí. Ô Juninho, falando em Fluminense, o torcedor Fluminense ligando aqui para a redação, né? Você mexeu aí com o torcedor do Fluminense? Eu mexi não, nós mexemos e o Brasil inteiro vai mexer. Ô Roberto, você é nosso amigo de muitos anos e tudo, sabe disso. O que eu falei de vergonha é porque teve muito torcedor tricolor que soltou foguete nisso aí. O Fluminense ainda tem uma dívida, não sei se você lembra, da Série C para a Série A. Fez um voo fretado. C para A. Esqueceu da B. A B ficou para trás. Isso é uma vergonha. E você pode ter certeza. Vocês vão ter 18 jogos esse ano e os 18 jogos vão ser em cima de crítica. Pode ter certeza disso. Na Copinha já refletiu. O Fluminense entrou em campo com cartazes e tudo, criticando o Fluminense.
Eu sei que a atitude não é dos torcedores, mas tem torcedores que comemoram isso como título. E outra coisa, igual o Beto comentou aqui agora a respeito dos 22 times, o que está voltando com o Vasco? O Vasco não está envolvido em nada. Voltar com o Vasco é outro absurdo. Entendeu? Eu acho que o futebol tem que ser julgado do jeito que foi. Caiu e acabou. Não tem STJD, não tem justiça comum, não tem nada que volte. Bruno, voltando aqui ao assunto, o Cruzeiro essa semana teve aí seus treinamentos e o Marcelo ontem, né, disse que a equipe base do Cruzeiro é a que terminou o campeonato e o Cruzeiro foi tricampeão. Sem dúvida, o Cruzeiro terminou muito bem, né? Não tem o que mudar muita coisa, não. Agora vamos começar, o treinador vai começar a observar os novos reforços. Agora, sensacional foi aquela revelação do Santos, né? Exatamente. O Cruzeiro foi lá, fez o contrato. E buscar a revelação, né? Neilton buscar trazer para o Cruzeiro. Neilton, né? 19 anos, um grande futuro. Então vamos torcer para realmente mais uma grande contratação do Cruzeiro. Vamos torcer para isso aí, né? Sem dúvida nenhuma, o Cruzeiro tem tudo para esse ano, mais uma vez, fazer bonito em tudo, em todos os campeonatos, em absolutamente tudo. Ô Juninho, e o Galo? O André está querendo seu espaço no time e o André até comentou numa entrevista que eu vi esses dias do André. Eu acho que jogador nenhum, ele esquece de jogar bola, né? Ele tem aquelas fases, né? E o André, quando surgiu no Santos, né? Ia ser uma grande revelação, é um bom jogador. Quem sabe a sua volta no Atlético ele possa aí voltar aquele futebol quando ele surgiu no cenário nacional. Pois é, quando ele surgiu no Santos, ele tinha 2 apoiadores com o André ali, que era fenomenal, né? Neymar e Diego, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então isso aí ajudou muito a crescer o jogador. E o André foi contratado com valor na época do Galo absurdo, né? Sem dúvida. E não mostrou o seu serviço. E ele falou agora que quer mostrar o serviço. Então, vamos confiar no André aí e ver o que ele vai fazer por nós. Véio. Ô Juninho, obrigado por sua participação. Mais alguma novidade? Não, só agradeço e relembrando ao nosso amigo Bruno aqui que, ó, vamos ver que eu acho que o Galinho vai ser campeão. Que ele falou que o maior time de todos os tempos era o Cruzeiro. Esse ano o Galinho já está chegando lá, oitavas de final. E vamos ver se o Galinho fica campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Bruno, as suas considerações finais. É título importantíssimo, realmente vocês podem contar com esse aí, se acontecer, porque eu também duvido. E também tem Copa Itatiaia, tem algumas coisas nesse sentido que vocês podem, que realmente é onde vocês vão poder ter boas participações. O resto, vocês vão, acho que milagre não acontece e raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Fica tranquilo, Juninho, fica tranquilo que esse ano, mais uma vez, você vai ter certeza que você pode comemorar mesmo. Já vou avisar o Juvenal para separar uma cervejinha gelada lá, que você vai comemorar muito esse ano as nossas vitórias lá no bar do Juvenal. Então tá aí, gente. O 10 em Bola vai chegando ao final. A gente volta segunda-feira, nesse mesmo horário, aqui na Rede Real. Um abraço, torcedor. Com jeito aconchegante e ar que remete à história. Esse município com 3.000 habitantes e pouco mais de 200 anos traz patrimônios culturais, ecoturismo e artesanato. Chegamos à cidade de Desterro do Melo, uma cidade bonita, aconchegante, mais um cantinho de Minas que a gente vai descobrir. Na entrada, a singela ponte sobre o rio Chopotó convida o visitante que não demora a notar a expressão de boas-vindas da tranquila população. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Rosário, construída em 1930. Ela ocupa hoje o lugar onde foi fundada pelo Antônio de Melo a igreja de Nossa Senhora do Desterro, que é a padroeira da cidade. Fortemente religiosa, o catolicismo marca presença em sua história. A atual igreja de Nossa Senhora do Desterro foi inaugurada em 1960 e arquitetada pelo italiano Rafael Giuliano. Os vitrais dão grande charme e contam parte da vida da santa.
Prefeita Márcia, fala um pouquinho sobre a economia dessa cidade, ela gira em torno de quê? A economia aqui de Desterro do Melo, ela gira em torno do leite e da banana, né, que são os principais produtos aqui de Desterro do Melo. Colega nossa que trabalha junto com a gente, ele que arruma para a gente lá na Serra, que ela trabalha lá, e ela arruma para nós, e aí a prefeitura busca e a gente trabalha aqui. Então, assim que o tronco chega, né, que sai lá do bananal e vem, elas começam como se fosse abrindo, né, todo o tronco da bananeira e tirando todas as partes do tronco que podem ser aproveitadas para o trabalho. Aí tem a seda, tem o filé, tem a renda, né, todas as partes da fibra de bananeira que podem ser aproveitadas, que elas utilizam para a confecção das peças. E tem também a palha seca, né, que é a palha que está solta, que elas vão até o bananal e recolhem a palha que é seca, que está caída no chão, e fazem também os trabalhos com a palha seca. Ah, todo mundo gostaram muito do vestido. Cada um fazia um pouco, cada um fazia as trancinhas para colocar e colando. A gente vai colando todo, fez as flores tudo, foi colando. Então nós estamos trabalhando, né, no sentido de estar gerando trabalho e renda para essas pessoas através do artesanato. Como incentivo à produção do artesanato em fibra de bananeira, tem feito o apoio ao grupo Mãos que Tecem, que são as artesãs que estão aqui, né, que trabalham com esse produto. Pelo menos para as artesãs, né, já é uma fonte de renda, né, já é um trabalho, e o município ele é carente nesse sentido. Então, eu acho que é um meio da gente estar divulgando o município através do nosso artesanato também. Nossa, foi ótimo. Para a mente é uma beleza, para as mãos ajuda a gente a trabalhar, é uma beleza. Eu gostei muito. Dinheiro também, dá um pouco de dinheiro, eu vendi bastante já. Já vendi muito. É legal. E é gratificante, né? A gente vê a peça, cada trabalho, né, exposto, a gente fala assim, será que é eu mesmo que fiz? E é muito lindo. Essa carteira foi a senhora que fez? Foi eu quem fiz. As principais festas de Desterro do Melo, religiosas, é a festa de Nossa Senhora do Desterro, que acontece no dia 17 de fevereiro. Antecedendo ela, temos a novena, e a festa do Rosário, que acontece em outubro. E o município também promove duas grandes festas, que é o aniversário da cidade, em março, e em agosto nós temos a exposição agropecuária, uma festa assim a maior festa da cidade. Este ano teve um movimento recorde no município, trouxemos aqui o Detonautas, e que foi um grande sucesso. Nessa festa nós temos várias exposições dos animais da cidade, gado leiteiro, cavalo, os equinos, né? E temos também a amostra do artesanato. O ecoturismo conta com o Parque Chocotó, bosques, cachoeiras e a Via Verde, que leva ao alto da serra e revela uma paisagem privilegiada. E é nesse lindo cenário que a gente se despede de Desterro do Melo.